Olá, eu sou o Marcos Oliveira e estou aqui apresentando nesse primeiro vídeo um conjunto de vídeos sobre o que eu chamei de dicas de cultura. Então, qual é o propósito desses vídeos? É ajudar você que está dando os primeiros passos no mundo da cultura, ou está querendo realmente iniciar e não sabe para onde ir, o que eu devo ler, o que eu devo assistir, poder iniciar esse caminho. E aqui é importante fazer uma distinção para você entre cultura de massa, que é uma parte específica da cultura, e uma cultura que engloba tudo isso, que é muito mais amplo do que a cultura de massa. Eu não vou aqui ficar falando ou fazer prejuízo de dizer que tudo que é cultura de massa é porcaria. Não é isso. Boa parte da cultura de massa é porcaria, mas tem coisa boa naquela cultura de massa que você vê normalmente na televisão como um sucesso, um best-seller e etc. Mas uma coisa que eu percebi, acredito fielmente nisso, que as boas obras da cultura de massa estão apoiadas numa tradição de grandes autores e grandes temas que vêm desde a filosofia grega, até mesmo da Bíblia, e de uma série de autores que vão passando de geração para geração, e muitas vezes aquele cineasta moderno, ou aquele autor que é considerado assim, um supra-sumo de uma coisa nova, ele está pegando esses temas, essas abordagens, só dando uma modificada e dando continuidade a uma tradição. Então é para chegar nesse ponto aí que muitas vezes está escondido que essa série de vídeos pretende ajudar você. Eu não sou nenhuma autoridade no assunto. Na verdade, eu estou aqui me colocando numa posição de quem começou esse caminho alguns anos atrás, apanhou bastante e tem alguma coisa para passar nesse sentido. A minha intenção é passar aquilo que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a trilhar. Então, vai uma pequena pausa para a minha história pessoal. Há cerca de 10 anos atrás, eu estava no mestrado na área de engenharia, né, no meio da física, matemática, que as fórmulas na minha cabeça, um mestrado em engenharia de transportes, quando eu fui praticamente obrigado a assistir uma palestra, digamos assim, despretensiosa, de uma pessoa que dirigia uma área de cultura na organização que eu trabalhava, que era praticamente uma pequena provocação sobre o valor da cultura. Né? E essa palestra, essas 2 horas de palestra, eu posso dizer que realmente me transformou. Eu percebi nessa palestra que, em termos de cultura, eu era medíocre. Medíocre não no sentido de mediano, mas de abaixo da média. Alguns autores ali eu sabia de ouvir falar, de ver alguém citar na televisão, mas praticamente eu não conhecia nada de cultura. Eu me considerei um ignorante e resolvi naquele dia que eu ia mudar esse quadro. Mas não mudar no sentido de um pedantismo, de poder, como se diz aí, arrotar a cultura, mas tentar descobrir o que tem nesses autores, nessas obras de tão especial que faz que ao longo de gerações as pessoas falem delas e muitas com extremo carinho e amor. Então, o que faz, qual é o segredo para a gente poder acessar esse conteúdo, poder entender e ter esse mesmo sentimento? É engraçado nessa história que depois, conversando com pessoas que estiveram na mesma palestra, a maioria delas não tiveram nada parecido com o impacto que eu sofri. Então veja como a gente tem percepções diferentes no mesmo momento. E uns 2 ou 3 anos depois eu tive a oportunidade de conversar com esse palestrante e eu disse para ele o impacto que ele teve na minha vida e ele falou que ele nem imaginava. Ele estava cumprindo praticamente uma palestra burocrática de divulgação do departamento que ele chefiava, mas ele não tinha realmente nenhum interesse muito com aquilo. Na verdade, ele fez quase que um teatrinho e eu caí naquilo. Mas a partir daquele dia eu comecei digamos assim, entrar nesse mundo dessa cultura, e eu digo para vocês, apanhei muito, porque no início eu não tinha direção, eu não tinha gurus, eu não tinha uma lista para seguir, eu simplesmente naquela mesma noite eu lembro que eu fui numa livraria e eu comprei 2 obras, uma que era praticamente uma antologia sobre filosofia, antologia ilustrada sobre filosofia, se não me engano o nome, e Os Irmãos Karamazov. E comecei a ler aqueles 2 livros toda noite, apanhando de um e apanhando do outro.
Então eu tive dificuldade e comecei a entender que, veja, Irmãos Karamazov é um clássico, mas se você não tem um costume de ler um livro daquela natureza, você vai ter dificuldade, muitas vezes vai achar chato, não vai entender a temática, vai ter um monte de referência a coisas que você não tem nem ideia do que é, e você vai ficar meio perdido nesse início. Só depois eu fui entender por que isso acontece. Então já fica aqui um primeiro aviso. Essas grandes obras, esses grandes clássicos, geralmente têm embutido um esforço inicial de romper uma certa barreira que você tem em você mesmo. Você está acostumado com um tempo diferente, com uma linguagem muito mais ligeira. Às vezes em filme é aquela sequência de explosões, carros e etc., que é muito rápido, e quando você pega um filme bem mais lento, você se entedia, porque você realmente não está acostumado com aquilo, e você tem que se acostumar a baixar seu ritmo para poder apreciar aquela obra. Então é isso que eu vou tentar mostrar ao longo dos vídeos, numa linguagem bem simples, sem pedantismo, na verdade, daquele colega, daquele parceiro de vocês que em algum momento começou essa jornada antes, e baseado nos seus erros e acertos, tem algumas coisas a passar que eu acho importante, que eu gostaria de ter escutado. Então, para finalizar, sobre a cultura, eu acho que essa cultura da tradição, né, muitos chamam de alta cultura, outros chamam de cultura clássica, tem suas diferenças, não vou entrar aqui nessa polêmica, mas o que eu vou passar aqui não é cultura para você sair arrotando conhecimento, chegar no meio do jantar e falar, não, de acordo com Nietzsche, de acordo com Kant, a crítica da razão pura, não é para isso, é para você, na verdade, se conhecer melhor, conhecer as pessoas, tentar se colocar no lugar delas, e com isso tudo você se tornar uma pessoa melhor, porque você vai estar tendo acesso a experiências humanas que os grandes autores, os grandes cineastas, os grandes artistas deixaram ali para nós. E vejam, resistiu a séculos e séculos, e muitas vezes de ataque. Eu não sei quando, eu não sei como, em algum momento da modernidade nós fomos convencidos que essa cultura do passado era desprezível e que só o que era bom é o que era novo. Acho que a escola, a minha experiência de escola, foi empurrar livros no momento mais errado possível, da forma mais errada, que eu acho que na maioria das pessoas criou mais aversão à leitura do que realmente estimular e entender um livro, né? Que é a parte de ficar dissecando personagens, não sei o que e tal. Então, na ideia de romper essa inércia, romper tudo isso, que eu vou apresentar essa série de vídeos. Peço só um favor para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês se interessaram, eu peço que coloquem um comentário aqui embaixo, que isso aí vai ser muito importante para orientar o trabalho e as coisas que eu vou colocar. Então, por favor, bota aí o que vocês esperam, que é dica de autores, é dica de livro, filmes, né? Qual é a sua dificuldade? Eu assisti o livro tal e não entendi nada. Coloque esses comentários que eu vou tentar ajudar vocês e tornar esse blog, esses vídeos uma coisa útil para todos nós. Tá? Então, gostou? Curte e deixe um comentário. Essas coisas que faz a gente ter vontade de continuar, porque afinal também não estou ganhando nada com isso monetariamente. Eu estou aqui num prazer de tentar passar uma experiência e de alguma forma ajudar. Tá? Obrigado, valeu.